Você já se sentiu como se Deus tivesse se esquecido de você? Parece que, por mais que tente, os desafios só aumentam e a esperança vai se esvaindo a cada passo. Essa sensação de abandono pode ser devastadora, deixando-nos perdidos em um deserto emocional, sem direção ou respostas. Mas e se eu te dissesse que, mesmo nesses momentos, há um propósito maior por trás do sofrimento? Sim, isso pode soar estranho, mas a verdade é que há lições escondidas em cada provação. E talvez o que você está enfrentando agora seja exatamente o que precisa para encontrar a força que nunca soube que tinha. Hoje vou te contar a história de Fiona, uma ovelhinha que, como muitos de nós, sentiu o peso de estar sozinha em meio ao caos. Sua jornada não é apenas uma história infantil, mas um reflexo da vida real, com seus altos e baixos, suas perguntas sem resposta e suas inesperadas reviravoltas. E assim como ela, você também pode descobrir algo poderoso, que a fé não é ausência de dificuldades, mas a coragem de continuar mesmo quando tudo parece desmoronar. Prepare-se para uma história que não apenas vai tocar o seu coração, mas também mudar a forma como você enxerga os desafios da vida. Porque no fundo, todos nós carregamos um deserto dentro de nós. E a única maneira de atravessá-lo é encontrando a fé que ilumina o caminho. Fiona era apenas uma pequena ovelhinha, mas seu coração transbordava de curiosidade e um desejo de explorar o mundo. Certo dia, enquanto pastava tranquilamente, uma borboleta colorida cruzou seu caminho. Hipnotizada por aquela dança leve no ar, ela seguiu o inseto, afastando-se lentamente de seu rebanho. Você já se viu tão atraído por algo que, sem perceber, foi levado para bem longe de onde deveria estar? Foi exatamente o que aconteceu com Fiona. À medida que caminhava, o cenário verdejante deu lugar a um deserto seco e desolado. A euforia inicial foi logo substituída por um aperto no peito. Era difícil ignorar a fome que crescia e a sede que queimava sua garganta. Fiona sentiu o medo chegar, como uma sombra que a envolvia a cada passo. No entanto, era como se algo dentro dela, bem lá no fundo, dissesse que ela precisava continuar. Quantas vezes você já precisou seguir em frente, mesmo quando tudo parecia perdido? O deserto parecia interminável e o cansaço começava a dominar seu pequeno corpo. Os dias passaram e Fiona, agora fraca, deitou-se sob o céu estrelado, sentindo-se triste e sozinha. Sua autoestima parecia tão frágil quanto as folhas secas que o vento levava. Será que alguém vai me encontrar? Será que sou forte o suficiente para sair daqui? Ela pensava, enquanto uma lágrima escorria de seus olhos. Situações assim nos fazem questionar nossa força, não é? Mas mesmo em meio à solidão, Fiona percebeu que algo a mantinha em movimento. Uma fagulha de fé que insistia em brilhar. E é assim que a vida funciona. Mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança encontra um jeito de sussurrar em nosso coração. O que Fiona não sabia é que sua jornada estava longe de terminar. Naquele deserto, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Enquanto Fiona permanecia imóvel no deserto, sentindo o peso de sua tristeza, uma figura inesperada apareceu. Era um pássaro-anjo, com penas brilhantes que refletiam a luz da lua. Ele pousou ao lado dela com uma serenidade que parecia acalmar o vento. "Pequena ovelha, por que choras?" perguntou com uma voz suave, mas firme. Fiona, surpresa e ainda assustada, hesitou antes de responder. "Estou perdida, sozinha, e não sei como sair daqui." Acredite, não é raro nos sentirmos assim em momentos difíceis, como se ninguém estivesse ouvindo. O pássaro olhou para ela com um brilho nos olhos, como se já soubesse de tudo que ela enfrentou. "Os desafios, minha querida, não são castigos, são oportunidades que a vida oferece para que você descubra o quão forte pode ser."
Ele explicou que cada dificuldade carrega consigo uma lição, uma chance de superação. Fiona ouvia atentamente, como se aquelas palavras estivessem preenchendo um vazio que ela nem sabia que existia. Você já percebeu como as respostas certas às vezes chegam nos momentos mais inesperados? Com delicadeza, o pássaro continuou. A fé, Fiona, é a chave que abre portas onde antes só víamos paredes. Mesmo quando tudo parece escuro, há luz esperando para ser encontrada. Você não está sozinha. Nunca esteve. Suas palavras penetraram fundo, como um bálsamo para sua alma ferida. De repente, Fiona sentiu algo diferente, um pequeno lampejo de motivação, uma nova vontade de tentar mais uma vez. E quantas vezes você já sentiu que precisava apenas de um empurrão para seguir em frente? A mensagem do pássaro-anjo não era apenas um consolo, mas também um chamado. Ele a fez refletir sobre como as dores do deserto poderiam se transformar em lições valiosas. Fiona, ainda cansada, mas agora inspirada, começou a se levantar. O pássaro, com sua presença angelical, parecia dizer sem palavras: há mais a descobrir e sua jornada está apenas começando. Algo dentro dela dizia que essa conversa era apenas o início de uma transformação muito maior. Enquanto Fiona seguia o pássaro-anjo pelo deserto, ele começou a revelar algo que mudou completamente sua perspectiva. Você acredita que foi abandonada, pequena ovelha, mas essa não é a verdade. Deus esteve ao seu lado durante todo o tempo, mesmo quando você não conseguia perceber. Fiona parou por um momento, absorvendo aquelas palavras. Como assim Deus nunca a deixou? O peso em seu coração começou a se transformar em reflexão, e ela percebeu que em sua tristeza não havia dado espaço para enxergar os sinais de cuidado divino. O anjo então explicou que cada dificuldade que enfrentamos é, na verdade, um convite. O deserto é mais do que um lugar de provação. É onde sua fé é moldada, onde você encontra forças que nem sabia que possuía. O amor divino não se manifesta apenas nos momentos de alegria, mas também na coragem que ele te dá para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Fiona começou a se lembrar de pequenos momentos em que, mesmo sem perceber, algo a havia mantido firme. Não é curioso como, em retrospecto, as bênçãos ficam mais claras? Com uma voz serena, ele continuou: pare de olhar apenas para as dificuldades e comece a perceber as lições. Cada pedra no caminho, cada dia de calor, foi uma oportunidade para você crescer em resiliência e encontrar a felicidade que vem de dentro, não das circunstâncias externas. Fiona se sentiu tocada, como se estivesse enxergando o deserto de outra forma. Quantas vezes nos perdemos em reclamações e esquecemos de valorizar os momentos que nos ensinam algo precioso? O pássaro-anjo terminou sua mensagem com um olhar profundo. Fiona, você não está apenas perdida no deserto. Você está sendo guiada para algo maior, para um reencontro consigo mesma e com Deus. Com essas palavras, Fiona sentiu que seu coração começava a se preencher de fé. Ela ainda não sabia como, mas tinha certeza de que encontraria o caminho de volta. E, mesmo sem respostas definitivas, um novo senso de motivação começou a nascer em sua alma. Com uma nova luz em seu coração, Fiona continuou sua jornada pelo deserto. Cada passo parecia menos pesado, como se a fé renovada a estivesse sustentando. Foi quando, ao longe, avistou algo familiar: as montanhas que cercavam sua casa. Uma alegria tímida brotou em seu peito, mas também uma dúvida: e se ela não fosse mais recebida? Afinal, tinha se afastado por conta própria. No entanto, algo dentro dela dizia que o reencontro seria diferente do que ela temia. Já sentiu isso? Aquela mistura de esperança e receio ao retornar para algo que você deixou para trás. Ao se aproximar, Fiona viu o pastor correndo em sua direção. Ele não hesitou em abraçá-la com um sorriso repleto de alívio e amor.
minha querida Fiona, eu sabia que você voltaria, disse ele com os olhos brilhando de felicidade. Naquele momento ela percebeu que, mesmo em sua ausência, sempre havia sido amada e esperada. É incrível como o amor verdadeiro, seja de um amigo, um familiar ou de Deus, nunca desaparece, mesmo quando nos distanciamos. O pastor, então, a levou de volta ao rebanho, onde todos a acolheram com entusiasmo. Fiona sentiu algo que há muito tempo não experimentava: pertencimento. A jornada pelo deserto não havia sido em vão. Cada desafio, cada momento de tristeza e reflexão a tinha preparado para valorizar aquilo que antes parecia tão comum. E é assim com muitos de nós, não é? Às vezes, precisamos perder para entender o valor do que temos. Enquanto a noite caía, Fiona descansou sob o céu estrelado, sentindo-se plena pela primeira vez em muito tempo. O deserto havia transformado não apenas seu corpo cansado, mas também sua alma. Ela agora sabia que a felicidade não estava apenas no conforto da sua casa, mas na fé que carregava dentro de si. Com isso, Fiona adormeceu, grata por tudo, pelo pastor, pelo pássaro-anjo e, acima de tudo, pela jornada que a ensinou tanto sobre resiliência e amor divino. E então, o que você vai fazer com essa história? Vai deixá-la ser apenas uma leitura passageira ou permitir que ela transforme sua forma de encarar os desafios? Assim como Fiona, você tem o poder de superar o deserto que está atravessando. Mas a verdadeira mudança começa quando você escolhe olhar além do sofrimento e enxergar o aprendizado que ele carrega. O que está te impedindo de dar esse passo? Será o medo, a dúvida? Ou talvez a falta de fé em si mesmo? Agora, imagine como seria sua vida se, ao invés de se concentrar na tristeza, você usasse suas dificuldades como combustível para sua motivação e resiliência. Você já pensou que, muitas vezes, o que parece o fim é, na verdade, o início de algo maior? Que tal começar agora mesmo a reescrever a sua história com mais autoestima, reflexão e inspiração? Deus está ao seu lado, esperando apenas que você confie e dê o próximo passo. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu te convido a compartilhar o que sentiu nos comentários. O que essa história de fé e superação te fez perceber sobre a sua própria jornada? Vamos conversar. Além disso, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo e refletindo sobre temas tão profundos e transformadores, porque a mudança começa aqui, mas ela pode transformar toda a sua vida.